São 6h08 agora. Vamos voltar a falar sobre as eleições, foco em todas as movimentações eleitorais que acompanhamos ao longo da semana, outras que teremos na próxima, pesquisas. E as eleições para deputados federais vão ter um fenômeno inédito dessa vez, que é importante a gente prestar atenção. Isso porque tem muito deputado tentando se reeleger na comparação com as últimas 8 eleições. Então, dos 513 deputados, 446 estão tentando permanecer ali no cargo. Vamos conversar sobre esse movimento, tentar entender um pouco mais. Conversamos a partir de agora com o cientista político Eduardo Green, que faz a gentileza de nos atender neste sábado. Professor Eduardo, bem-vindo. Boa tarde, quase boa noite já. Bem-vindo aqui à CNN Brasil. Tá me ouvindo bem por aí? Perfeitamente. Boa tarde, muito obrigado. Eduardo, a gente tem visto que o Congresso tem conquistado cada vez mais poder em decisões fundamentais para o país. Esse seria um dos motivos para que políticos queiram permanecer ainda mais nos cargos? Bem, eu acho que nós temos alguns motivos que fazem com que essa eleição ela apresente um número de deputados federais que querem concorrer à reeleição, talvez comparável apenas com os anos de 1998 e 2006. Então, há um conjunto de fatores que nos levam a pensar as razões que explicam esse fenômeno e não necessariamente em ordem de importância, todos eles se compõem dentro desse cenário. O primeiro, tal qual como no ano de 2006, havia uma legislação restritiva que era a cláusula de barreira. Esse ano, os partidos vão precisar ter pelo menos 2% dos votos válidos em nível nacional para poderem seguir usufruindo dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Portanto, faz sentido que partidos coloquem um número maior de deputados que têm chance de serem reeleitos, porque já têm suas bases eleitorais mais constituídas novamente como aqueles que vão pleitear a recondução ao cargo. Um segundo aspecto que é importante é nós lembrarmos que o fundo eleitoral de campanha teve uma enorme majoração de recursos e, portanto, os deputados calculam que terão mais chance de se reeleger porque terão mais recursos para disputar a sua própria reeleição. Um terceiro aspecto tem a ver com o orçamento secreto. A grande maioria dos deputados, sobretudo do Centrão, inclusive de outros partidos, até da oposição ao governo Bolsonaro, passaram a usufruir de muito mais recursos do que tinham até então com as suas emendas individuais, emendas de bancada. E, portanto, isso torna a eleição algo muito mais atrativo para quem busca a reeleição do que aquele que vai buscar pleitear pela primeira vez um cargo e não vai dispor de tantos recursos, nem do orçamento secreto e nem do fundo eleitoral de campanha. Um quarto elemento que é importante de nós destacarmos, que está vinculado ao orçamento secreto, é o fato de os deputados federais que usufruem desses recursos terem conseguido canalizar muito mais recursos para as cidades onde têm suas bases eleitorais. E, portanto, essa conexão, essa aliança, esse tipo de relacionamento com os prefeitos das cidades que foram aquinhoados com esse recurso, também amplia a possibilidade de que os deputados tenham dos prefeitos, dos vereadores locais, da máquina administrativa municipal, um tipo de apoio maior do que tinham até então. E um quinto aspecto, talvez esse menos relevante, mas é importante de considerar também, é a polarização política. Quanto maior a polarização política, como tem acontecido no caso da eleição nacional entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, maior a probabilidade que os partidos arregimentem candidatos para buscarem a reeleição vinculadas às principais candidaturas que hoje buscam ocupar a presidência da República. Então, esses fatores todos tornam esse número recorde de deputados que querem disputar a reeleição algo explicável diante dessas características que hoje estão no pleito de 2022, que não faziam parte de outros momentos, talvez apenas assemelhando-se, como eu disse, pela lei de restrição da cláusula de barreira ao ano de 2006. Sim. Eduardo, você tocou num ponto muito importante, né? Que são as emendas de relator, chamadas também de orçamento secreto, influenciando aí diretamente as eleições, e você explicou muito bem esse caminho. Como é que você acredita que o próximo governo vai lidar com essa questão? Isso surgiu, inclusive, nas discussões, nas sabatinas que a gente acompanhou com os candidatos, com os principais candidatos, os mais bem colocados ao longo dessa semana, no Jornal Nacional da Rede Globo, né? Como
continuar esse pacto com o Congresso Nacional nesse cenário que a gente tem de uso do orçamento secreto? Bem, todas as entrevistas que nós tivemos essa semana, tanto do presidente Bolsonaro, quanto do Ciro Gomes e mesmo do ex-presidente Lula e ontem da Simone Tebet, a meu juízo, não foram convincentes para gerar uma resposta que soubesse claramente como tratar disso. Por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro, a resposta é: bom, isso vai seguir sendo assim porque o meu governo mostrou-se capaz de gerar política pública com o apoio do Congresso. Tanto é que ele respondeu: tem que ter maioria, tem que conversar com o Congresso. Ciro Gomes respondeu que, em caso de impasse, faria plebiscitos com a população. O ex-presidente Lula disse que faria um grande pacto com governadores e com prefeitos e que sentaria com os deputados do Congresso para buscar construir uma política que não fosse clientelista e fisiológica. O fato é que, independentemente de qual venha a ser o vencedor, será muito difícil um presidente eleito não constituir a maioria com os deputados do Centrão. Justamente pelos fatores que nós comentávamos antes, é muito provável que a taxa de reeleição dos deputados do Centrão aumente ainda mais o seu poder de barganha na Câmara dos Deputados no próximo governo. Portanto, eu entendo que a principal e talvez a grande batalha inicial que o novo presidente venha a ter, se não for o presidente Bolsonaro, porque aí o sistema já está dado de relacionamento entre o Poder Executivo e a Câmara dos Deputados, será como lidar com o orçamento secreto. Já que tanto o Ciro Gomes, Lula e mesmo Simone Tebet têm denunciado esta prática como não republicana, como uma prática corrupta, como uma prática que não é transparente. Porém, é importante lembrar um recado dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, sobretudo para os candidatos de oposição e mais especificamente para Lula, que hoje lidera a disputa eleitoral. Não esqueça que se você for eleito presidente, você terá que negociar comigo o orçamento. Portanto, acho que aí há um enorme desafio, cujas respostas até agora dadas não são convincentes e teremos que esperar um pouco para ver se, de fato, o novo presidente, se não for Bolsonaro, repetindo que se Bolsonaro ganhar a eleição, a gente mais ou menos já tem ideia de como vai funcionar esse relacionamento, mas não sendo o presidente Bolsonaro reeleito, certamente nós teremos aí talvez uma das principais e das primeiras grandes batalhas envolvendo ou a manutenção desse poder, como você bem mencionou, conquistado nos últimos anos pelo Congresso Nacional, sobretudo pela Câmara dos Deputados, ou uma retomada daquilo que nós chamamos do poder de agenda do presidente, no sentido de ele ser aquele que pauta políticas públicas num sistema de governo como o nosso, que é presidencialista. Eduardo Green, cientista político, professor da FGV, muito obrigada pelas suas ótimas explicações aqui com a gente no sábado. Um bom trabalho. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.